Olha, Kanza, primeiro você citou aí os números do desemprego, da inflação, enfim, todas essas políticas são políticas definidas. Todos esses resultados são políticas do governo, são resultados de políticas do governo Dilma Rousseff, né? As medidas anticíclicas ali no governo Lula, com a crise de 2008, depois a expansão do crédito. Então, basicamente, o governo Dilma se baseou em gasto público, em empreiteiro e em banco, né? Falam tanto que, mas o governo de Michel Temer vai ser um governo das elites. Mas o governo de presidente Dilma Rousseff foi um governo das elites. As próprias pedaladas fiscais, que vão ser o crime que vai derrubar o presidente da República, a maioria dos recursos foram para ruralistas, foram para grandes empreiteiros, enfim, menos de 2% foram para programas sociais. Então, toda essa bandeira social não passa de discurso político, né? E, ao mesmo tempo, você vê pelo discurso do Thiago, que não existe uma fundamentação jurídica, não existe a democracia como uma pressuposição para um debate, né? Porque ele coloca, claramente não consegue explicar a narrativa do golpe, ele não sabe explicar se o STF faz parte disso, se as decisões colegiadas do STF são válidas ou se as decisões são golpistas. Ao mesmo tempo ele tem uma ignorância histórica, apesar de dizer para os outros, falar para os outros estudar a história, dizendo que a origem do Estado está no capitalismo, né? Claramente não conhecendo nenhum conceito de capitalismo, nenhum conceito de Estado, né? Antigamente, então antes do capitalismo era uma pura anarquia. E também ele confunde capitalismo com corporativismo, né? Colocando ali a Petrobras como um grande símbolo do capitalismo, sendo estatal, mas enfim. Eu acho que a grande questão está no ponto de que esse tipo de movimento faz a linha auxiliar do discurso político do governo, né? E em nenhum momento eles propõem nada de novo, em nenhum momento eles propõem nada que realmente possa nos tirar da crise, né? O Movimento Brasil Livre, por exemplo, ele propõe a desvinculação das receitas da União, uma revisão do Pacto Federativo, que você diminua as prerrogativas e o orçamento da União e aumente dos estados e dos municípios, que você, enfim, tenha mais flexibilidade para poder manejar a dívida, para você poder ter mais dinheiro, inclusive para programas sociais, e para você ter uma ampliação, por exemplo, do Bolsa Família, dando uma janela de saída, inserindo essas pessoas no mercado de trabalho, enfim, uma série de propostas que você não vê nenhum respaldo em nenhuma delas, mesmo muitas delas tendo caráter social, não tem nenhum respaldo nesses movimentos que fazem a linha auxiliar do governo, justamente porque eles simplesmente batem no mesmo discurso político de golpe, falam que o próximo governo vai ser ilegítimo e vão estar nas ruas simplesmente para lutar contra o próximo governo, pouco se importando com o fato de que a gente está numa das maiores crises políticas e econômicas da história do nosso país, então eles não vão propor nenhuma reforma política porque vão considerar o governo ilegítimo, não vão propor nenhuma reforma econômica porque vão considerar o governo ilegítimo, enquanto isso a população mais pobre, que é justamente quem mais sofre com isso, é justamente quem mais é a maior bandeira dos movimentos que se dizem de esquerda, está lá abandonada, está lá sofrendo, está lá passando fome, está lá desempregada, a inflação é puxada justamente pelo preço dos alimentos, que são os mais caros, quem mais tem que gastar com alimentos são os mais pobres, os impostos são sobre consumo, quem mais tem que gastar seu salário proporcionalmente com o consumo são os mais pobres, então você não vê nenhuma proposta do lado oposto e ao mesmo tempo nenhum respaldo com as nossas propostas que você não precisa concordar com todas elas, você não precisa concordar com o viés liberal, mas você tem de ter uma noção de que a responsabilidade fiscal é necessária, a gente só está no estado que a gente está hoje porque não houve responsabilidade, e ao mesmo tempo de que existem políticas sociais liberais, de autores liberais, né? Vale lembrar que a ideia de renda mínima foi proposta pelo Milton Friedman, que é um economista prêmio Nobel, que é da escola de Chicago, que, enfim, embasou muito aí do que foi utilizado para o Bolsa Família. Então, enfim, eu acho que é justamente esse tipo de coisa que impede com que haja um debate próspero. Bom, Thiago, pelo jeito daqui para aí não há conversa, daqui para cá, o que você... Não, eu acho que o fato de estar aqui já demonstra da nossa parte predisposição para o debate, para o diálogo. Eu penso, e a gente no Levante acredita, que talvez entre nós e o MBL haja uma diferença fundamental, né? Assim, a gente se coloca ao lado do povo brasileiro, né? Aquele que mais sofre, aquele que mais resiste no seu dia a dia e que precisa de políticas de assistência, né? O Kim, né, fala de Milton Friedman, de liberalismo. Vejam, isso aí não passa de um delírio, né, da cabeça de alguns jovens. Assim. O que há de pior, o que existiu de pior, né, foi essas teorias que só se aplicaram, inclusive, né, nas situações mais extremas e desumanas da humanidade. Né? Vale lembrar que Milton Friedman foi quase que um assessor de Augusto Pinochet. Assim, foi preciso dar um golpe de Estado, assassinar um presidente democraticamente eleito, que era Salvador Allende, interromper um processo democrático em curso para poder se aplicar essas tais teorias, né, de liberalismo econômico. E Milton Friedman era quase assessor direto de Pinochet, né? E não parou por aí, né? As ditaduras que se aconteceram na América Latina, todas procuraram beber nesse berço esplêndido que é o liberalismo de Milton Friedman. Então, isso é uma piada, é um delírio, e eu acredito que o Kim ainda é jovem, né, possa ainda rever essas posições futuramente, assim.
Da nossa parte, a gente acredita que é preciso abrir um debate na sociedade. A gente vive um momento de crise e esses momentos são doloridos para a maioria da população, que é quem mais sofre com isso, mas são uma grande oportunidade de nós fazer um debate de projeto de país, né? Veja, a gente está diante de uma situação histórica. É como se nós se encontrássemos agora diante de duas vias, né? Uma aponta para esse caminho que o Kim fala, né, de Estado enxuto, mínimo e tudo mais. E a outra aponta para um caminho, né, onde o nosso país tenha mais soberania. Isso, né, é totalmente diferente de privatizações da Petrobras, por exemplo, né? Então, diante dessa situação que a gente se encontra hoje, nós precisamos opinar. Então, do nosso ponto de vista, né, são duas movimentações que vão se colocar agora. Primeiro, nós queremos debater com a população qual é o projeto de país que elas querem e necessariamente passará por democracia e também por soberania. E é claro, do nosso ponto de vista, terá que ter uma reforma política radical, porque impeachment é perfumaria. Impeachment é isso, tira uma peça do xadrez, coloca a outra e permanece tudo como está. Agora, por que a gente não debate o sistema político que nós herdamos da ditadura militar? Por que o MBL não faz esse debate? Nós defendemos a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana para alterar, a partir de deputados constituintes eleitos pelo povo, alterar o sistema político que nós herdamos da ditadura militar. Veja bem, essa é a nossa proposta de transformação, que vai na raiz do problema e não fica na superfície. Então, acho que esse debate, a partir de agora, tende, né, a crescer mais. Esse é o primeiro movimento. E o segundo, não tem como ceder dessa posição, nós não podemos reconhecer um governo que é um governo ilegítimo. Veja, agora a gente vai ter uma situação única no país, né? De um lado você vai ter o presidente Jaburu, um dito popular, todo mundo sabe o que é um Jaburu, e de um outro lado você vai ter a presidenta da Alvorada, né? De um lado um presidente golpista e ilegítimo, de outro a presidente de fato eleita, né, pela maioria do povo brasileiro. Essa situação, né, vai nos dar condições de debater e de demonstrar para o todo da sociedade quem realmente é, né, Michel Temer, o que realmente é o seu projeto, né, de ponte para o passado e, né, qual papel acabou cumprindo aí o MBL, que eu teria até muita vergonha em dizer, como você não disse, que, né, assim, o quanto vocês foram união auxiliar do Eduardo Cunha, né, o maior gangster desse Congresso, o maior corrupto, que tem 5 milhões escondidos, né, país afora aí, enquanto nós estávamos jogando dólar na cara dele no Congresso Nacional, você estava lá tirando selfie e agradecendo o pequeno espaço que tiveram, né, nessa farsa toda do impeachment. Então, acho que essa é a explicação que você deveria dar, inclusive, para quem está nos assistindo. Assim, né? É confortável estar ao lado de Eduardo Cunha, que está dirigindo esse processo, né, favorável a você e sendo o grande gangster e corrupto desse processo? Kim, nosso tempo está acabando, você quer terminar aí, vamos por lá, favor? Então vamos bater na questão do Thiago. Cunha, principalmente. Bom, primeiro, Assembleia Constituinte Exclusiva. Isso já mostra uma profunda ignorância jurídica, porque não existe Assembleia Constituinte Exclusiva. Uma Assembleia Constituinte, você rasa a Constituição e você começa do zero. Não existe algo exclusivo para fazer reforma política. E no debate da reforma política, a gente entra há muito tempo. A gente propõe voto distrital, a gente propõe parlamentarismo, e são pautas que a gente vai levar à frente com o futuro governo Temer. Agora, a questão do Eduardo Cunha eu acho bastante engraçado, porque a gente foi obrigado a falar com o Eduardo Cunha, porque a gente protocolou o pedido de impeachment com o presidente da Câmara dos Deputados, que é a única pessoa na República que pode acolher um pedido de impeachment. Só que agora, o Eduardo Cunha não era um problema quando ele estava indo em igreja evangélica para falar que a Dilma era contra o aborto, contra as drogas. Eduardo Cunha não era um problema quando ele era um dos maiores aliados da presidente Dilma Rousseff. Para nós sempre foi um problema. Eduardo Cunha não incomodava enquanto ele estava ali na linha auxiliar e ninguém falava de Eduardo Cunha, ainda que ele fosse, mesmo ele sendo presidente da Câmara, antes dele se declarar oposição. Então é muito engraçado como esses movimentos se colocam seletivamente contra os corruptos que eles querem e depois falam que indignação seletiva é nossa. Mesmo porque a gente tem, por exemplo, o Renan Calheiros, que todo esse pessoal de esquerda, todo esse pessoal que defende o petismo não fala nenhum A. Porque até semana passada, semana retrasada, Renan Calheiros era um aliado. Renan Calheiros era alguém que poderia segurar o impeachment no Senado, Renan Calheiros era alguém que poderia atrasar o processo. Então, é bastante engraçado falar com esse tipo de aliado, porque justamente todos esses inimigos, que hoje estão inimigos do petismo, que são criticados por esse tipo de movimento social, foram a grande sustentação do governo de Dilma Rousseff. Não existiria governo de Dilma Rousseff sem eles, não existiria governo de Dilma Rousseff sem uma Cátia Abreu da vida, que é a representante dos ruralistas, não existiria governo de Dilma Rousseff sem o Setúbal, por exemplo, do Itaú, não existiria governo de Dilma Rousseff sem os ruralistas, sem os bancos, sem o apoio da bancada evangélica, sem o apoio de todos esses que se repudiam hoje, sem o apoio do Renan Calheiros, sem o apoio de Paulo Maluf, enfim, dos maiores
figuras mais abjetas da política que brasileira, vão as estar com figuras vocês mais e com o Temer agora da pra política frente. brasileira, ele não vai estar com a gente porque a gente não é governo. Quem é governo é o Temer. Quem vai assumir é o Temer. Eu não vou sentar na cadeira presidencial. Então, não faz o menor sentido você falar que agora nós estamos com eles. Não, eles votaram a favor do impeachment, nós estávamos encampando o impeachment, mas nós somos diferentes deles. A gente não é governo, não é a gente que está assumindo. Eu não vou sentar ali na cadeira, eu não sou do PMDB. Faz o menor sentido você afirmar que, não, agora eles estão com vocês. Eles, de fato, estavam com o governo de Dilma Rousseff, apoiado por vocês, apoiado por outros movimentos, enfim, nem sei se eram apoiados por vocês, porque conheci agora o movimento, mas enfim, toda essa grande base de sustentação manteve o governo de Dilma Rousseff, só que agora só incomoda porque é inimigo da presidente Dilma Rousseff. Né? E continua sendo nossos inimigos. A gente não tem problema nenhum de pedir prisão para Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um delinquente, Eduardo Cunha é um bandido. Agora eu quero ver vocês falarem isso, a mesma coisa da presidente Dilma Rousseff, do presidente Lula, que foi o grande protagonista do escândalo do Petrolão, e quem está dizendo isso não sou eu, é o Procurador-Geral da República, que enfim, com todas as suas investigações, mostrou que mesmo afastado da presidência, ele tinha a decisão, foi decisivo para o escândalo do Petrolão, levou à frente durante todos esses anos, um escândalo que, mais uma vez eu lembro, é corrupção como método de governo. Não é a corrupção como simplesmente um fim, não é a corrupção simplesmente colocar no próprio bolso, mas para tentar contra a democracia, para acabar com a tripartição de poder, para colocar o legislativo em relação ao executivo. Então,